Olá, eu sou a doutora Cíntia Alves e hoje nós vamos falar um pouco sobre PDRN, inovação e regeneração celular na harmonização facial. Muito se tem falado hoje em dia sobre PDRN, mas o que é? Como usar na harmonização? Como funciona o processo de atuação do PDRN na pele? Vamos entender. A gente vai entender sobre a origem do PDRN, como ele age na pele, onde usar e o que a gente pode esperar do tratamento. O PDRN, ele é um polinucleotídeo derivado do DNA do salmão. E os fragmentos, eles devem chegar em cerca de 50.500 kilodaltons, o peso molecular dele, para que ele possa atuar da forma correta na pele. Então, ele é classificado como um biopolímero regenerativo e o objetivo principal dele é estimular a regeneração tecidual, causar a angiogênese, a formação de novos vasos ali onde ele vai atuar e também a modulação inflamatória. Mas surgem muitas dúvidas sobre como que acontece esse processo de extração do DNA até finalizar em utilizá-lo para um cosmético. Bom, primeiro acontece a coleta do material biológico, que é o esperma do salmão ou de trutas, especificamente do Pacífico. E essa parte do peixe, ela é rica em DNA e ela possui uma baixa quantidade de proteínas estruturais e poucos lipídios, o que facilita a extração do material. Após isso, após essa coleta do material, deve acontecer uma lise celular, uma quebra das moléculas ali. As células são rompidas geralmente com alguns agentes suaves e elas para liberar então o conteúdo intracelular, que no caso é o DNA. E aí enzimas como proteinases K, elas podem ser usadas também para degradar algumas proteínas indesejadas. Após a lise celular, acontece a purificação e a desproteinização. O que é isso? O DNA, ele é purificado, porém é separado dele as proteínas, os lipídios e o RNA, por processos diversos. Esses processos são, por exemplo, centrifugação, precipitação com etanol ou isopropanol e lavagens com solução tampão. Mas para que haja realmente uma purificação e para que ele possa se tornar disponível para uso, vão acontecer ali repetidas filtragens. E essas repetidas filtragens é que vão garantir que o produto realmente está altamente purificado e pronto para uso. E aí, depois que ele é purificado, ele é quebrado em fragmentos bem específicos e bem pequenos, como eu já disse, de 50 a 150 kilodaltons. E o processo, por exemplo, através de sonificação, o processo de sonificação é um tipo de ultrassom, que é um processo físico, onde ali aquelas moléculas elas são submetidas a um ultrassom. E isso faz com que as moléculas elas se quebrem, elas se fragmentem ainda mais e se separem ainda mais. E também uma hidrólise enzimática controlada através de algumas enzimas. Isso permite com que esse bioativo ele tenha um peso molecular e ele sirva então para ações farmacológicas, para que a gente possa usar então como farmacológico. Depois acontece uma esterilização também. O produto ele é esterilizado, às vezes por filtração ou radiação gama e preparado em solução injetável. Depois ele é armazenado sob condições controladas para manter a estabilidade. Então, resumidamente, o PDRN ele é retirado, é uma fração apenas do DNA de alguns peixes, no caso salmão. E aí ele é classificado, considerado um bioestimulador, um potente regenerador. Ele não tem efeito volumizador, ele é diferente do ácido hialurônico. Ele não atua como volumizador, ele atua como regenerador. Ele estimula os processos naturais de regeneração celular. A gente sabe também que ele provoca a angiogênese, que é a formação de novos vasos. E ele também é altamente anti-inflamatório, ele reduz o estresse oxidativo. Então, isso tudo melhora em uma considerável melhora na textura da pele, maior oxigenação dos tecidos e tem um alto efeito anti-inflamatório. Então, basicamente, os mecanismos de ação, ele atua como nos receptores A2A,
ele estimula o colágeno, ele faz com que novos vasos ali da região onde foi aplicado se formem e ele reduz a inflamação. Por isso que ele é considerado tão regenerativo e que causa tanto rejuvenescimento, porque ele melhora a qualidade da pele. Em que sentido? Ele melhora o viço, a textura, a elasticidade. A hidratação da pele também é melhorada e, consequentemente, o que a gente chama de efeito anti-aging. É o que a gente chama de rejuvenescimento, porque ele vai fazer com que as células ali da pele, elas se regenerem e elas melhorem o aspecto. A indicação na harmonização acontece na pele geralmente desvitalizada, ela restaura a vitalidade da pele. No pós-laser de CO2, ele é excelente. Em que sentido? A gente sabe que quando a gente usa o laser de CO2, aquela região onde o laser de CO2 ele penetrou, ela é evaporada e ela deixa diversos canalículos de profundidade na pele, onde o PDRN vai lá e atua causando toda essa regeneração, angiogênese, consequentemente a melhora mais rápida, uma recuperação então mais acelerada do processo de queimadura de pós-laser CO2. É muito usado também na área periorbicular, ao redor do olho, para tratamento de olheira, principalmente aquela olheira que já está flácida, que já perdeu bastante colágeno, porque ele também vai estimular o colágeno, já que ele atua também como um bioestimulador. As técnicas de aplicação são das mais diversas. Aqui no Brasil ainda não está, a gente ainda não pode fazer a injeção do produto em si. A gente geralmente usa como mesoterapia, geralmente microagulhamento, algumas técnicas em pápula, ou então a gente pode usar no Dermapen, que é o microagulhamento, ou também no laser de CO2, ou outros tipos de lasers ablativos. Ele também pode ser usado em associações com outros tratamentos, como por exemplo, Skin Booster, ele melhora globalmente a pele. E não só no rosto, ele pode ser usado em diversas partes do corpo. Como bioestimulador, que ele regenera sem causar volume, e no laser CO2, que ele auxilia, acelera a recuperação. As contraindicações e os cuidados é geralmente para quem tem alergia, a peixe principalmente, porém a gente viu que ele passa por um processo de purificação extremo, então é muito difícil que isso aconteça. Na gravidez e na lactação, ele não é recomendado, porque geralmente na gravidez e na lactação não é recomendado nenhum tipo de procedimento mais invasivo. Peles infectadas, temos que evitar o uso, porque na pele infectada a gente tem que primeiro tratar a infecção, para depois a gente tratar a revitalização da pele. E a fotoproteção é a questão dos cuidados no pós-tratamento, depois que a pessoa faz um tratamento com isso, principalmente, por exemplo, se for usar laser de CO2 e usar PDRN, ela tem que ter bastante cuidado com a fotoproteção. Aqui nós podemos ver dois casos em que houve uma melhora considerável da qualidade da pele, do viço, da elasticidade, em pacientes que se submeteram a algumas sessões do uso do PDRN com microagulhamento. Lembrando que não é só uma sessão que vai resolver o caso, às vezes precisam-se de diversas sessões, porque imagine que a pessoa passou, vamos dizer, 40 anos envelhecendo, não é uma sessão que vai resolver o problema dela de rejuvenescer. Então, ela tem que fazer um processo de tratamento e o PDRN é uma das indicações, porém com diversas sessões. Aqui é uma outra situação em que a gente vê uma melhora considerável da pele, quando a gente considera, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente vê que a flacidez ela está muito considerável, as manchas, as marcas, e a gente vê também que não é uma melhora gigante, não é uma cirurgia, ele age regenerando devagar. Bom, então esse é o assunto que nós estávamos preparados para tratar sobre PDRN. Ainda tem muito assunto, muito estudo para se fazer, para se aprofundar ainda mais sobre as formas de atuação do PDRN, por exemplo, na questão de aplicação com injeções, que é uma coisa que ainda não é aceita no Brasil, é proibida, mas em vários países já fazem, então é uma coisa que ainda estamos galgando mais conhecimentos sobre o assunto.